Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Se você perdeu o primeiro bloco, eu estou aqui a conversar com a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, do PSB, tá? E vamos fazer mais um bloco com apoio do Grupo Araújo, da Papelaria Modelo e também da Rimalto Autopeças. Peças para o seu carro nacional e importado. Tem também um Auto Center na Nações Unidas, em frente ao 7º Beck. A outra loja, mais jovem, fica na rua Silvestre Coelho, próximo ali à Água na Boca, também no bairro Bosque. Prefeita, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. O que esperar da nova direção da EMURB? O diretor anterior, ele deu uma arrumada na casa, né? Estava muito complicado por lá, né? Eu convivi já com o Edson Rigour, né? Quando eu cheguei à gestão do nosso ex-prefeito Marcos Alexandre, em 2017, o diretor-presidente já era o Edson Rigour, e o prefeito deu, né, ao Edson Rigour e a diretoria, os outros dois diretores, total apoio para que a EMURB fosse saneada, para que a EMURB voltasse a viver, né, a esperança de se constituir novamente como uma empresa com todas as condições de cuidar da urbanização da cidade de Rio Branco. É evidente que eu tive o prazer, né, de conviver com o Edson. O Edson Rigour foi um excelente diretor-presidente da EMURB, fez um trabalho de fato memorável para a instituição, para aquela empresa. E agora, no finalzinho da gestão, né, do nosso ex-prefeito Marcos Alexandre, ele nos comunicou, né, que não queria permanecer porque considerava que a passagem dele pela EMURB havia atingido o seu objetivo. A missão estava cumprida? A missão estava cumprida, e estava cumprida, sem dúvida, né? Evidente que o Edson pode nos ajudar, poderia continuar ajudando na EMURB, como está nos ajudando na condição de procurador jurídico do município. E eu, então, decidi, junto com o prefeito Marcos Alexandre, consultando o prefeito Marcos Alexandre, que ainda estava naquele dia, no último dia dele, na Prefeitura de Rio Branco, quando eu fui comunicado da decisão do Edson, consultei e nós decidimos em conjunto fazer a indicação de servidores da casa. Então nós temos hoje na EMURB, pela primeira vez na história da empresa, 3 diretores que são de carreira. Já estão lá há mais de 30 anos. Agora, o que é muito interessante, Muniz, isso tem me animado muito, é que eles estão com todo o ânimo, todo o gás, todo o pique, de como se estivessem iniciando a carreira. Agora, é claro que com um conhecimento profissional mais consolidado, uma maturidade, né, profissional que tem feito a diferença. Eu estou apostando muito nesse trabalho feito por servidores da casa que conhecem bem a empresa, que conhecem bem o município de Rio Branco e que estão muito afinados com as minhas orientações. Prefeito, na semana passada houve um pequeno equívoco lá na hora do vereador Juruna, José Juruna assumir a prefeitura, e aí depois ele voltou à tribuna da Câmara, aí fez duras críticas à administração municipal. Afinal de contas, o que houve mesmo? Eu estava viajando, né? Eu viajei no sábado pela manhã, na madrugada do sábado, e deixei respondendo pela Prefeitura de Rio Branco, pelo Executivo Municipal, o vereador Clésio Moreira, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. Na segunda-feira à noite, o vereador precisou se ausentar da cidade e então passou a responder pela presidência da Câmara o vereador José Carlos Juruna, que é segundo secretário da mesa diretora. Nesse momento, para a Prefeitura de Rio Branco, para a equipe que estava, né, ali no gabinete da Prefeitura, ocorreu uma falta de comunicação dessa equipe com a Câmara Municipal e com o próprio vereador Juruna. Mas não houve nenhum ato da Prefeitura e de nenhum membro da equipe buscando impedir que o vereador Juruna assumisse o Executivo Municipal. Há hoje, eu sempre digo isso porque é verdadeiro, há hoje 2 interpretações da lei orgânica do município. Há uma interpretação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, que entende a linha sucessória de uma forma, e há, por parte da Procuradoria do município de Rio Branco, da Prefeitura, um outro entendimento que coloca a linha sucessória numa outra perspectiva, que iria, portanto, abrangeria, portanto, o presidente da Câmara e o vice-presidente. Na sequência, assumiria o Executivo Municipal, responderia pelo gabinete, né,
da gestão municipal e não na condição de prefeito, o chefe da Casa Civil. Esses são dois entendimentos, mas são entendimentos, Muniz, embora divergentes, que não foram preponderantes nessa questão, infelizmente, né, que ocasionou constrangimento ao vereador Carlos Juruna. Eu já pedi desculpas ao vereador, gosto muito dele, é uma pessoa que eu aprendi a gostar, a admirar, a respeitar, tenho com ele uma excelente convivência, de modo que não houve, ele já entendeu isso também, não houve nenhuma intenção da minha equipe de criar constrangimentos a ele ou de impedi-lo de assumir. Eu não tenho problema dessa natureza, Muniz, com ninguém. Eu respeito o processo democrático, eu tenho dado demonstrações ao longo da minha vida de que a legalidade é inegociável para mim, de modo que não haveria problema nenhum, como não haverá problema nenhum quando essa situação ocorrer novamente, de eu precisar me ausentar e a Câmara indicar como presidente em exercício daquela casa o vereador José Carlos Juruna ou qualquer outro. Veja que eu recebi, né, na Prefeitura de Rio Branco, até com antecedência, o vereador Clésio Moreira, que é do PSDB, e dei a ele ali a total liberdade, né, apresentei a equipe, o gabinete, para que ele ficasse à vontade para exercer o executivo municipal na minha ausência, uma vez que seria ele, né, o presidente em exercício nesse período que eu fiquei ausente. No mais aí, Muniz, é busca de criar cortina de fumaça que interessa a algumas pessoas para me causarem pressão, para me causarem constrangimento. Mas isso já está devidamente esclarecido com o presidente da Câmara Municipal, com o pastor Manuel Marcos, com os vereadores e, sobretudo, de forma muito próxima mesmo, com o vereador José Carlos Juruna. Infelizmente, e aí setores da imprensa também aproveitam, né? Até porque, repito, infelizmente as más notícias, as fofocas, chamam muito mais atenção do que as boas notícias, lamentavelmente. Nós estamos vivendo esse momento, né, Muniz? Nossa cultura é essa. Infelizmente. Sempre foi assim, e não vai mudar. Não adianta dizer, vai mudar, não vai mudar, é assim mesmo. Geração para geração, infelizmente. Mas, prefeita, o Thiago Higino é o seu novo assessor parlamentar, ele faz essa interlocução entre a Prefeitura e a Câmara. Sim. Como é que vai o entendimento dele lá com o seu líder lá, que continua sendo o vereador Eduardo Farias, do PCdoB? Isso, eu convidei o vereador Eduardo Farias para permanecer, né? Ele prontamente se dispôs, inclusive por compreender a importância de que a Prefeitura de Rio Branco continue dando certo para o projeto da Frente Popular, do qual ele é um dos fundadores e defensores, né? E o meu amigo Thiago Higino, né, que me acompanha desde a campanha em 2016 e que tem total qualificação, é um bacharel em Direito, já foi secretário de Estado da Juventude, tem compreensão exata da conjuntura política que nós vivemos, sabe fazer as leituras adequadas, tem comigo uma relação de confiança, tem feito esse trabalho de acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal, junto com uma equipe da qual faz parte a Jâmila, da qual faz parte também o Chicão Brígido e outras pessoas. Mas é o Thiago que vai acompanhar as sessões, dar total apoio à nossa base que lá está, fornecendo as informações necessárias e fazendo a interlocução dos vereadores com a Prefeitura de Rio Branco. Evidente, Muniz, que tanto o pastor Manuel Marcos, que preside a Câmara Municipal, quanto eu, nós temos compreensão, né, entendimento muito claro de que são instituições autônomas, independentes. E é claro que o trabalho do Thiago respeita essa dimensão, mas ao mesmo tempo busca criar condições para que a relação se dê de forma mais próxima, mais saudável, respeitando, evidentemente, com os interesses públicos. Prefeita, as empresas de transporte coletivo de Rio Branco, através do Sindicol, que representa esse grupo empresarial, está aí a solicitar um novo reajuste, aumento nas passagens de ônibus. Como é que a senhora vê tudo isso? Eu tenho assistido, né, como todo mundo tem visto, a forma como isso tem sido abordado pela imprensa, pelas redes sociais, né?
Agora, na condição de prefeita, Muniz, eu tenho que analisar essa situação com muita cautela, com muita responsabilidade. Como eu disse no bloco anterior, não há almoço gratuito, né? Não há comida de graça, quer dizer, tudo tem um custo. No caso da tarifa de ônibus, as pessoas confundem o fato de ser transporte público com, quem sabe, aí um desejo de que tivéssemos possibilidade de ter uma tarifa sem custo para o usuário. Mas é evidente que, embora isso seja o ideal, né, que o trabalhador brasileiro pudesse ter uma tarifa subsidiada para poder se deslocar ao seu trabalho, isso ainda não é possível à medida em que não há financiamento por parte do governo federal para que nós possamos fazer, enquanto município, dar subvenção, né, à tarifa. O que existe é que o contrato de concessão desse serviço, ele estabelece que anualmente a tarifa será revista. E será revista exatamente para garantir que as empresas continuem tendo capacidade financeira de operar esse serviço. Uma medida em que durante um ano, durante 12 meses, né, para a revisão de uma nova tarifa, há aumento substancial, inclusive em alguns itens, né, dos insumos, alguns itens que compõem a planilha que chega, né, a definir uma tarifa. E é evidente que essas empresas precisam ter essa tarifa reajustada. O que tem me preocupado e tem me feito acompanhar de perto essa questão é para que tenhamos uma tarifa justa. E justa em que medida? Né? Na medida exata da necessidade de manutenção desse serviço. O trabalhador seria muito prejudicado se essa tarifa fosse, por exemplo, né, num ato de populismo, fosse congelada por decreto e amanhã ou depois, né, alguns meses depois, as empresas tivessem que paralisar suas atividades ou começassem a precarizar ainda mais a oferta dos serviços, né? Isso prejudicaria sobremaneira a população de Rio Branco, como a gente já viu acontecer em outras cidades, inclusive aqui na vizinha Porto Velho. Cuidando disso, inclusive, é que a Justiça tem determinado, cada vez que o município demora nesse reajuste, dessa revisão, a Justiça tem determinado que a revisão seja feita exatamente para garantir a continuidade do serviço. Agora, não pode ser um reajuste que, de fato, seja bom somente para os empresários. Os usuários precisam ser respeitados, o serviço precisa ser bem executado, e é isso que nós estamos cuidando, junto com uma novidade esse ano, né, trazida por uma lei aprovada ano passado na Câmara Municipal, que é uma Câmara Técnica composta por representantes do Conselho de Contabilidade, do Conselho de Engenharia e Arquitetura, da Federação do Comércio, da Federação da Indústria e da RB Trans, que nessa Câmara Técnica do Conselho Municipal dos Transportes está fazendo a análise minuciosa dessa planilha. Eu tenho notícias de que as reuniões dessa Câmara Técnica estão acontecendo de forma muito produtiva e que eles estão analisando de forma pormenorizada a planilha apresentada, a fim de apresentar ao Conselho Municipal de Transportes um parecer acerca da planilha e uma definição por parte da Câmara Técnica do que seria uma tarifa justa. É evidente que nesse momento em que a Câmara Técnica concluir esse trabalho, a planilha, então, com o parecer, será encaminhado para todos os membros do Conselho, num total de 12 membros, né, do qual fazem parte estudantes, secundaristas de ensino superior, moradores de Rio Branco por meio da UMARB e outras entidades, de modo a que todos os representantes, membros desse conselho, possam analisar essa tarifa e analisar o parecer dado pela Câmara Técnica. Eu tenho notícias também de que será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Rio Branco e todo esse conjunto de cuidados, né, tem sido feito com muita transparência, com muita publicidade. Agora mesmo, quando a Câmara Técnica enviar
ao Conselho Municipal de Transporte, a todos os membros do Conselho, essa planilha comparecer, qualquer cidadão de Rio Branco vai poder ter acesso a essa planilha. Com isso, nós estamos garantindo, né, que a planilha seja discutida por todos, que se sintam em condições de fazer essa discussão, de modo a que a tarifa seja definida a partir de uma avaliação técnica e não de uma avaliação política. Eu, pessoalmente, Muniz, gostaria muito de poder fazer um congelamento da tarifa, considerando que os trabalhadores rio-branquenses estão com seus salários, com as suas rendas achatadas, né? Tá todo mundo, eu sou assalariada também, que eu vivo do meu salário como professora da Universidade Federal do Acre, e eu sei que estamos todos nós, de fato, com muita dificuldade, mais ainda aqueles que sobrevivem de salário mínimo. Agora, eu não posso fazer isso de forma política, tão somente, né? Porque de mim, como prefeita de Rio Branco, se espera a responsabilidade de cuidar da cidade para que os serviços de transportes, inclusive de transportes públicos, não sofram descontinuidade. A senhora falou muito bem que temos que levar em conta a questão técnica e não política. Sim. Porque a composição da planilha são vários itens, mas os 5 principais são pneus, peças, salários, combustíveis e lubrificantes. Esses 4, desses 5, apenas um houve uma evolução considerável, que é o preço dos combustíveis. Mas os outros, uma estabilização de preços. Então é bom que seja levado em conta também. Certamente. E há denúncias aí de que os pneus não são os originais, são pneus recapados, mas na planilha vai como pneu novo. Que o combustível é comprado na distribuidora, portanto, mais barato, mas o preço é como fosse lá dos postos. E ainda que as peças não são originais, compradas, mas a planilha é como fosse peça original, que tem desconto, chega até 40%, 50% de diferença. Enfim, tudo isso deve ser levado em conta. Agora, em tempo de internet, de popularização da internet, a gente vê cada pérola aí. Eu vi um dia desse um cidadão sem nenhuma base legal, do ponto de vista jurídico, econômico, social, defendendo a tarifa 0,800. Que história é essa? Quem vai pagar a conta? Mas o cara escreve, ele viaja, deve ter feito alguma coisa antes de escrever, aí acha que pode escrever o que bem entender. A tarifa hoje, Muniz, as empresas precisam de obter lucro também, senão não vão tarifa quebrar. Hoje para o usuário, né, população em geral, ela custa R$ 3,80, né? R$ 3,80. O usuário paga R$ 3,50, R$ 3,50, e a prefeitura entra, né, com a subvenção de 30 centavos. A tarifa tem custado para o estudante, já desde 2013, R$1. A prefeitura, então, complementa hoje com 90 centavos, de modo a chegar aos 50% que estabelece a lei. Legal. É evidente que essas subvenções, elas têm onerado muito o orçamento do município. E o município não tem, evidente, que condições de manter a subvenção a essa tarifa de modo geral. O que nós temos no nosso orçamento é a continuidade da tarifa, da subvenção para a tarifa de R$1 do estudante. Agora, as pessoas precisam fazer uma discussão, de fato, com mais seriedade, com mais responsabilidade. Eu não defendo empresa nenhuma, não tenho nenhuma vinculação, sequer recebi os empresários na prefeitura, mas também não sou contra nenhum empresário, né? Eu não faço essa discussão. Quem é contra o empresário é contra os empregos, pelo contrário, eu entendo que nós teremos um sistema municipal de transportes de qualidade, como os nossos usuários merecem, quando nós tivermos empresas fortes atuando, né, nesse sistema. Agora, o que não pode ser é se tornar forte à custa do usuário. Claro. Então, essa minha preocupação vai existir sempre. Eu sei que há nessa planilha, né, há situações que precisam ser analisadas, e eu tenho plena convicção de que a Câmara Técnica do Conselho Municipal de Transportes está fazendo bem o dever de casa de analisar tecnicamente essa planilha. Ainda não temos resultado desse trabalho, não sabemos, portanto, que valor de tarifa, né, essa Câmara Técnica vai apontar para ser discutida no Conselho Municipal de Transportes. O que eu espero, né, acredito nisso, é que esse trabalho seja feito
com responsabilidade. Não tenho aqui nenhum juízo de valor a respeito de quanto seria uma tarifa justa, porque eu estaria sendo inconsequente, estaria sendo irresponsável, coisa que, de fato, a minha trajetória inteira demonstram que eu não sou. Prefeita, rapidinho, para a gente encerrar a nossa entrevista, como é que está o processo de regulamentação dos aplicativos? Assim, nós teremos mais adiante um pouco, né? Agora no mês de junho, nós teremos essa pauta. São pautas difíceis, viu, Muniz? Não tem sido fácil nesse momento em que nós vivemos, que alguns chamam de liquidez moral e solidez moralista, né? Que as pessoas têm mania de apontar o dedo e criticar tudo e a todos, embora elas próprias nem façam, né? Bem o dever de casa, com as suas obrigações. Nós vivemos realmente um momento muito complicado, né? E nós vamos ter que tratar, no mês de junho, dessa regulamentação no âmbito da Câmara Municipal. Nós estamos concluindo uma proposta de regulamentação do uso de aplicativos, né, nos transportes públicos, sobretudo aí, que é o mais conhecido deles, né, do Uber, mas não se refere somente a ele, né, aplicativo de um modo geral. É uma proposta que está sendo elaborada com a participação dos mototaxistas, dos taxistas, da RB Trânsito, né, e de outras entidades. Essa proposta vai ser encaminhada à Câmara Municipal, porque com a aprovação da lei federal, né, tratando do assunto, nós temos agora que fazer a regulamentação no âmbito municipal. A lei federal delegou aos municípios fazer a regulamentação. Ontem, inclusive, eu tive uma conversa, já uma reunião com representantes, né, do Sindicato dos Mototaxistas e do Sindicato dos Taxistas, com a RB Trans, onde eu dizia a eles exatamente que as regras que vão constar desta proposta que nós vamos encaminhar à Câmara Municipal precisam ser regras, repito, justas. Você vai me ouvir, Muniz, falar muito de justiça, porque muitas vezes a justiça requer, inclusive, que organizemos, né, uma forma de que aqueles historicamente desfavorecidos possam ser temporariamente favorecidos de modo a alcançar a igualdade. Então, justiça, você vai me ouvir falar muito disso. Tarifa justa, regras justas. Eu quero muito, né, que nesse período dessa missão que eu estou cumprindo na Prefeitura de Rio Branco, nós possamos olhar para a cidade e pensar a cidade para todos. Muito obrigado, prefeito, pela entrevista. Foi um prazer. Sucesso. Muito obrigada a você. Estou à disposição sempre. Boa noite. Obrigada. Registramos aqui a presença de 3 assessoras da prefeita, a Jâmila, né, Roisal, a Juliana Silva e a nossa colega jornalista Socorro Camelo, assessora de comunicação. Depois do intervalo, eu volto com o último bloco para você. São apenas 2 minutos. Até já.